Olá, vamos à nossa palestra, agradecendo a Deus, como sempre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a bênção de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Temos falado muito sobre o perdão, né? Então hoje vamos falar sobre o objeto do perdão, que seriam os inimigos. Então, especificamente sobre o amor ao inimigo. Como se ensina no Evangelho, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos desencarnados maus ao nosso redor. E esses maus espíritos, muito chamados de demônios, não são mais do que almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. A única forma de aplacá-los, ou seja, de aplacar o seu ódio, é mediante o sacrifício desse ódio existente em todos nós, ou seja, pela caridade, que é o amor em prática. E sempre se ressalta que quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele não quis dizer que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, amai os vossos inimigos, Jesus nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento, que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Sim, superioridade moral, porque, como diz Kardec, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Assim, devemos receber os inimigos como irmãos pertencentes ao mundo de provas e expiações em que vivemos. Eles estão entre nós, encarnados e desencarnados, e na medida em que os toleramos com amor e resignação, eles nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores, já que estaremos praticando as virtudes da paciência e da benemerência, certo? Então, no capítulo 10, Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, lemos sobre o título Os Inimigos Desencarnados. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Como diz Emmanuel, não vale chorar e reclamar para que os nossos desafetos se modifiquem e cair no desânimo, porque ninguém muda ninguém, Nós é que temos que lhes dar exemplo, Como diz aí no Evangelho, O bom procedimento. Nós é que temos que lhes dar exemplo com a nossa persistente atuação no bem, que lhes alcance o coração. O mal cansa, E o bom exemplo permanece. Emmanuel diz, não te esqueças de que o arado, dilacerando o solo, acaba igualmente desmantelado e ferido. Entretanto, desse choque de forças, surge o pão que te supre a mesa. Não é na luta edificante, e nas influências que uns exercem sobre os outros, que acaba por frutificar o bem. Quando Jesus nos disse, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, ele quis dizer que, como comenta Kardec, é importante que cada um se acerte com seus inimigos
e repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, e que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, tendo em vista a nossa tranquilidade futura. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. E é importante notar, Kardec comenta, que se houver o perdão entre uma das partes de que tem uma contenda, quem perdoou estará protegido, pois fez a sua parte. Ou seja, o perdão imuniza contra aquele que continua com o desejo de vingança. Mas tenhamos fé de que um dia esse irmão se cansa do mal e aos poucos se renderá ao amor. Aos poucos, através da prática do bem e da oportunidade das reencarnações, todos enveredamos para o bom caminho junto com Jesus, certo? Emmanuel nos legou muitos textos, com ensinamentos sobre o amor aos inimigos. Então a gente ressalta aqui hoje alguns desses ensinamentos de uma forma resumida. No texto Credores Diferentes, Emmanuel diz, está no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: enquanto os amigos fecham os olhos a nossas deficiências, nossos adversários nos indicam com vigor nossas fraquezas. São médicos corajosos que nos facultam um corretivo. Ou seja, o médico dá o diagnóstico da doença e prescreve o remédio, que nem sempre é agradável, Nossos amigos relevam e convivem com nossos defeitos. Já o inimigo vai direto ao ponto, escancarando o nosso defeito. A gente não gosta muito, mas aos poucos, examinando a nossa consciência, as nossas reflexões, reconhecemos a nossa falha e procuramos corrigi-lo. Então, nas palavras de Emmanuel, nossos inimigos constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Ninguém gosta de estar lidando com o inimigo, mas no fim eles são esses instrumentos que trabalham a nossa reforma íntima. Em outro texto, nos quadros da luta, está no livro Escrino de Luz, Emmanuel diz: nenhum de nós recolhe os talentos do céu com o estudo, para encarcerá-lo na torre do egoísmo, a pretexto de sustentar a virtude. Nós, detentores, ou seja, nós detentores do conhecimento do Evangelho, em nome de Jesus, temos que auxiliar o nosso próximo, e não ficar guardando esses conhecimentos para nós, no nosso egoísmo, E assim procurar resgatar do mal nossos irmãos que nos rodeiam em toda parte. Como disse o Mestre, eu não vim para curar os sãos. Então não nos iluminamos, nas palavras de Emmanuel, para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. Unge-te de carinho e devotamento e ampara com segurança a quantos te fazem padecer e chorar. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita de nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. São os credores de nossa vida. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, para nos livrarmos dos espinheiros envenenados que nós mesmos amontoamos imprevidentes em nosso próprio caminho. Encaremos sempre assim nossos inimigos, como oportunidades de resgate que Deus, que é Pai e quer o nosso melhor, nos apresenta para o nosso adiantamento. É difícil, mas temos que nos esforçar e praticar esse ensinamento. No outro texto, Ante o Lado Melhor, está no livro Pronto Socorro, todos esses livros são psicografados pelo Chico, Emmanuel diz: munido da indulgência, observareis ao longo de teu caminho aqui e no além todos aqueles que te pareçam adversários, como sejam os que odeiam, os que sofrem da ambição destrutiva, os ignorantes, os violentos, os descrentes, os rebeldes. A gente pode, todas essas dificuldades apresentadas nos nossos irmãos, podem
estar nos agredindo de alguma forma, ou ter nos agredido, né? E Emmanuel diz: segue adiante na execução dos deveres que te assinalam. Desculpa, esquece e auxilia sempre. E Emmanuel aqui acrescenta outro conselho: procura fixar-lhes o lado melhor e não lhes passes recibo às supostas agressões. Eles são nossos irmãos ignorantes, eles não sabem o que fazem. Lembra as palavras de Jesus, né? Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, né? Assim, não nos fixemos nos defeitos das pessoas, né? Nenhum de nós é perfeito, certo? Todos estamos em evolução, temos um lado bom e um lado ruim ainda a ser corrigido. Assim, é um exercício, né? Um verdadeiro exercício. Vamos procurar sempre olhar o lado bom das pessoas e relevar os seus defeitos de caráter. E nada como um dos casos de Chico para nossa reflexão sobre esse tema, né? Certa vez, os amigos de Chico, ao se aproximarem de sua casa, ouviram um som ensurdecedor de música muito alta. Entrando na casa, muito espantados, né? Entraram na casa e encontraram Chico compenetrado escrevendo. Passado um tempo, ele parou de escrever e desligou a vitrola. E os amigos então lhe perguntaram, né, o que era aquilo, né, estranhando muito a música em tom altíssimo. Perguntaram: não está te fazendo mal nos tímpanos, né? E o Chico logo respondeu dizendo: estávamos, e ele sempre coloca na primeira pessoa do plural, né, estávamos, né, porque era ele escrevendo, inspirado pelos bons espíritos, né. Estávamos tentando responder uma carta de uma amiga que passa por sérias dificuldades. No entanto, 3 visitantes do mundo espiritual estavam nos impedindo de escrever. Veja bem, é o Chico, né, rodeado aí de espíritos malfazejos, né. Então não se sabe se eram inimigos dele ou dessa pessoa que ele estava tentando ajudar, né? Não importa. Então, continuou Chico, pedimos socorro a Emmanuel. Então ele fez uma prece, né? Recomendou-nos então, o amigo Emmanuel, que colocássemos uma música bem alto, que eles não iam gostar, os espíritos que estavam ali atrapalhando, né? E dito e feito, foi só colocar a música num nível mais elevado para que eles fugissem daqui. Então esse episódio é um caso bem simples, né? Mas o episódio nos faz refletir sobre a intensidade da ação dos espíritos em nossas vidas, né? Mostrando que existem recursos por nós desconhecidos que a absorvem ou a neutralizam. Então tenhamos fé, né, de que a ajuda no trato com os espíritos difíceis é sempre presente, então a ajuda sempre existe. Estamos rodeados de espíritos difíceis, mas também pelos bons espíritos. Vai depender muito dos nossos pensamentos, né? Façamos a nossa parte, né? Tratando-os com amor, né? Com esses inimigos com amor. Com boas intenções e munidos de uma prece sincera, nos tranquilizamos e nos preparamos para a intuição precisa de atitudes no bem. Então Chico não deixou de ter amor, ele só colocou a música muito alta, conforme o conselho de Emmanuel, né? Que se apresentou na hora que o Chico fez a prece e pediu por ajuda. Então, concluindo, né, a caridade para com os inimigos é o caminho para impedi-los de praticar o mal, assim como também os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a sua salvação e a nossa, na medida em que praticamos o amor ao inimigo. É assim que o amor aos inimigos faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Lembremos sempre das palavras de Jesus, nos ensinando a virtude sublime do amor aos inimigos nos seus últimos momentos de martírio. Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E terminamos aqui com uma prece adaptada de um modelo do Evangelho. Meu Deus, nos dê o entendimento de perdoar o mal que nossos inimigos nos têm feito e querido fazer, como pedimos que nos perdoes e também eles nos perdoem as faltas que hajamos cometido. Se os colocasse no nosso caminho como prova, faça-se a tua vontade. Se os colocaste no nosso caminho como prova, faça-se a tua vontade.
Livra-nos, ó Deus, da ideia de os maldizermos e de todo o desejo malévolo contra eles. Faze que jamais nos alegremos com os infortúnios que lhes cheguem, nem nos desgostemos com os bens que lhes poderão ser concedidos, a fim de não macular nossa alma por pensamentos indignos de cristãos. Possa a tua bondade, Senhor, induzi-los a alimentarem melhores sentimentos para conosco. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhes retribuir o mal com outro mal nos entre no coração. Estejamos, ao contrário, prontos a lhes estendermos mão fraterna, a lhes pagarmos com o bem o mal e a auxiliá-los no que estiver ao nosso alcance, mas não com ostentação e orgulho, buscando o aplauso para alimentar nosso orgulho, pois no caso perderíamos o fruto de nossa ação e mereceríamos no juízo final ouvir do Cristo que já recebemos a nossa recompensa na terra. Então vamos praticar o amor aos inimigos para o bem deles e para o nosso bem também, certo? Que assim seja. Obrigada, até semana que vem.